Vamos então começar o nosso estudo aqui dos códigos fontes. E eu vou começar aqui pela região infra. Nessa região infra aqui, nós temos primeiramente um método chamado encontrar node. Esse método aí vai servir para eu encontrar um nó. Um nó aonde? Encontrar um nó nessa triview aqui, ó. Na triview das ações. Aqui é uma triview, tá? Então, sempre que eu incluo uma ação, eu procuro qual é o grupo dela, né, ver se já existe um nó, e aí eu insiro essa ação abaixo daquele grupo, tá? Onde é que essa encontrar node ela é utilizada? Logo embaixo, olha, no método construir árvore, tá? O que é que esse método construir árvore ele faz? Ele limpa a triview, né, remove todos os itens, daí ele faz um laço no Action Manager do F-Menu, ok? O F-Menu ele tem um Action Manager, aqui ó, que a princípio não tem ação nenhuma, né? Então ele procura todas as actions do Action Manager, tá? Daí ele pega cada uma das ações e atribui a esse objeto aqui, o objeto ação, que é do tipo TAction, ok? Daí ele vai adicionando as ações dentro da Triview Action, tá? Sendo que ele vai organizando as actions a partir das suas categorias. É por isso que eu preciso do método encontrar nó, né? Então eu pergunto, oh, já existe a categoria geral, por exemplo, né? Aí ele me retorna lá o trinode. Legal? Quando ele encontra o nó, ele dá um break e me retorna esse trinode, tá? Se o node que foi retornado for new, ou seja, não existir, aí eu crio um nó novo, tá certo? Com o nome da categoria e incluo a ação nesse nó que foi criado. Mas esse nó só será criado se ele não for encontrado, ok? Se ele encontrar o nó, ele me retorna um trinode, e aí esse trinode que retornou aqui eu vou utilizar para adicionar um filho nele. Legal? Então, construir árvore e encontrar node funcionam em conjunto, certo? Esse aqui realiza um laço no Action Manager do menu, pega todas as ações e vai construindo a árvore, né, inserindo as ações sempre embaixo da sua categoria. Ele organiza assim, pega as categorias e coloca as ações dentro das categorias. Bem parecido com o que faz o próprio Action Manager, tá? Aqui, ó, uma arvorezinha com as categorias, né? E aí vão aparecendo as ações dentro das categorias. É basicamente o que nós estamos fazendo nessa triview aqui, legal? Para ficar mais fácil do usuário selecionar a ação e vincular a janela, ou mesmo trabalhar aqui com a questão do botão grande e botão pequeno, tá? Perfeito. E onde é que esse construir árvore é chamado? Esse construir árvore, ele é chamado sempre que eu adiciono uma action, tá? Adicionei uma action, construo a árvore. Adicionei uma action, construo a árvore, tá? Eu novamente, eu limpo todos os itens, verifico todas as ações que tem no Action Manager e jogo elas lá na minha triview, tá? É um método simples, né? Não consome muita memória, então a gente constrói logo toda a árvore de novo, tá? Você pode analisar posteriormente se seria melhor adicionar a ação diretamente na árvore que já está criada, né? Como é que isso aumenta muito a complexidade, vale a pena fazer isso? Então, você pode analisar isso daí. Mas aqui nós vamos fazer dessa forma mesmo, tá? Inserir uma ação, construir a árvore de novo. E ele é chamado apenas aqui mesmo, tá? Sempre que eu adiciono uma ação, ele chama o método construir árvore, que utiliza o método encontrar node. Então tá aí, esses dois primeiros procedimentos de infra, nós já vimos como é que funciona. Daí nós temos o método form create, né? Ele é executado assim que o formulário principal é criado. Nesse form create eu instancio aqui alguns objetos. Primeiro, uma lista de vínculos,
que é um dicionário de objetos. Tá? Um dicionário de objetos que recebe duas strings, né? A chave e o valor. É um par chave e valor. Tá? Para que é essa lista de vínculos? Sempre que eu vincular uma janela, eu preciso saber quais são os demais vínculos que tem nessa janela. Aquele que eu falei anteriormente. A janela produto. O que é que tem mais dentro dela? Ah, tem a marca do produto, tem o fornecedor, tem a unidade. Eu preciso usar esses VOs e esses controllers. Então eu vou jogar todo mundo aqui nessa lista de vínculos, tá? Na verdade, essa lista ela fica logo aqui embaixo, né? A lista de controles vinculados e a lista de VOs vinculados. Essa lista de vínculos, né, ela vai armazenar a ação e a sua janela. Legal? Então aqui eu tenho, por exemplo, Action Banco e aqui a janela, o banco.pass. Daí eu vou ter aqui Action Agência Banco e aqui a janela, agência banco.pass. Aí nós vamos ver posteriormente como é que nós vamos popular essa lista de vínculos. Tá, e a lista de controllers e VOs vinculados que estão dentro dessas janelas. Agora sim, da janela produto, por exemplo, a marca, ou a unidade, o fornecedor. Essas outras duas listas, né, de controllers e a de VOs, elas vão ficar aqui, ó, lista de controllers vinculados e listas de VOs vinculados. E onde é que estão essas variáveis aqui? Elas são variáveis globais aqui para essa unit, tá? Aqui, ó, lista de vínculos no meu dicionário de objetos, lista de controles vinculados e listas de VOs vinculados. Tá? Então, assim que eu crio a aplicação, né, meu formulário foi criado, eu instancio esses três objetos. E eu também já informo o valor de páginas adicionadas e grupos adicionados, para eu controlar quantas páginas já existem e quantos grupos já existem. Né? Aqui no form create, eu informo grupos adicionados 0, páginas adicionadas 0. Finalmente, eu informo que o estado da janela principal deve ser maximizado. Tá? Então, isso que ocorre aqui ao criar o nosso formulário. No Form Show, eu vou carregar a Action Manager padrão e vou carregar o menu. O que é carregar essa Action Manager padrão? Bom, carregar essa Action Manager padrão é o seguinte. Ela está logo aqui embaixo, né? Então nós vamos estudar logo esse método aqui. Eu tenho um arquivo chamado actionmanager.padrão. Aqui, ó, actionmanager.padrão. Esse arquivo, ele tem um código, é um código de formulário, é o código que aparece lá no DFM, um código padrão para uma Action Manager. No caso, para a Action Manager que eu estou utilizando aqui, tá? Então eu vou ter aqui, ó, actions bars nenhuma. Eu tenho só um item aqui, mas não tem nada dentro desse item. As imagens grandes eu uso o image 32. As imagens eu uso o image 16. Left, top e o estilo vai ser o ribbon silver. Legal? Muito bem. Então eu simplesmente carrego esse cara na memória, tá? E depois eu carrego ele para o meu Action Manager, tá? Através de um load from stream, tá? Para que eu faço isso? Se eu não fizer isso, carregar o Action Manager padrão, o padrão já do Delphi, né, ele fica com algumas sujeiras, fica com umas actions padrões lá, tá? E aí não é legal. Olha só o que vai acontecer. Eu vou adicionar aqui uma aba qualquer. Daí eu vou adicionar um grupo qualquer. E ele já adiciona aqui esse action client item 0, né? E aí não fica legal. Tá? Olha só. Vou criar uma outra aba. Vou criar um outro grupo qualquer nessa aba. E ele vai adicionando aí essa action padrão dele, né? Que já existe na Action Manager quando ela está zerada. Tá? Ele coloca isso daí. Para evitar esse problema, então nós criamos aqui um arquivo padrão, ok? E assim que o formulário ele é exibido, nós carregamos esse arquivo padrão
Daí eu não tenho esse problema aí de ele colocar alguma coisa por padrão dele lá, aquela action client zerada lá. Não existe isso. Ele fica da mesma forma que eu já informei aqui para ele nesse arquivo. Ok? Bom, o método aqui é simples, né? Eu tenho dois objetos MemoryStream, tá? Eu carrego o arquivo no primeiro objeto, vou para a posição 0. Nesse momento ele está em formato de texto, né? No formato como fica ali no formato do formulário DFM, tá? Se nós clicarmos aqui, por exemplo, nesse formulário e pedir para exibir como texto, procurar por Action Manager aqui, ó. Aqui está. Então ele está nesse formato de texto aqui do formulário. Legal? É evidente que essa tem mais informações, né? Porque nós estamos observando aqui a Action Manager do formulário principal, que tem várias actions vinculadas a ela, tá? Então vou visualizar como formulário de novo, ok? E nós deixamos aqui um padrão nesse formato, no formato texto de formulário, né? Muito bem. Daí o que é que eu faço? Eu carrego esse arquivo para a memória e peço para essa memória ir para a posição 0, esse memory stream. Eu chamo o método objectText2Binary. Eu vou converter aí de texto para binário. Vou pegar o que está na minha variável de memória main.str e vou jogar na main.str2. Então, main.str2 aqui agora tem esse mesmo arquivo, só que no formato binário, tá? Que é o formato que eu vou precisar para carregar o meu Action Manager, ok? Coloco o main.str2 na posição 0 e agora sim eu chamo o método load_from_stream, carregando aí o main.str2. Depois eu libero os dois objetos da memória, tá? E aqui fica um exercício, né, para você tentar fazer esse mesmo procedimento usando apenas um main.str. Você vai tentar carregar diretamente o Action Manager padrão, sem precisar, né, de fazer esse procedimento que nós fizemos aqui, tá? Converter para binário e tudo mais. Veja que eu converti para binário e chamei o load from stream. Será que eu poderia chamar o load from stream diretamente do main.str? Você vai verificar isso daí no exercício. Uma outra coisa que você vai fazer é que o Action Manager ele tem um file name aqui, ó. Tá? Você vai tentar carregar esse file name aqui dele. Legal? No lugar de você usar o load from stream, você vai usar o file name, tentando carregar primeiramente o Action Manager .padrão. Vai ver se vai dar certo, carregando diretamente no formato texto. Depois você tenta carregar no formato binário, que seria o main.str2, aqui no file name, para ver se dá certo, tá? Então ficam aí esses dois exercícios, né, para você fazer nessa regiãozinha aqui de carregar o Action Manager padrão. Finalmente, aqui no infra eu tenho o carregar menu. O carregar menu eu já expliquei para você, né? Eu vou pegar o meu formulário de menu e vou exibi-lo aqui no painel de baixo, tá? Eu não preciso criar aqui o fmenu, porque ele já está sendo criado junto com a aplicação. Olha, aqui em Project Options, Forms, o principal e o menu estão sendo criados juntos, tá? Eu posso ver isso aqui e posso ver também aqui, ó, Project View Source. Aqui eu vejo o DPR e observo que ele já está criando logo no início tanto o formulário principal como o fmenu, né? E o formulário principal, por aparecer aqui em primeiro lugar, ele é executado, né, como o nosso formulário principal dessa aplicação. Tá? Então é isso que é feito aqui no carregar menu, né? Eu exibo o meu formulário de menu no painel de baixo. Bom, esses são os métodos aqui do infra, tá? Fica aí esses exercícios para você fazer em relação ao carregar o Action Manager padrão.